Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, essa é a nossa primeira live de um quadro que nós estamos criando aqui no Instagram chamado Aconteça! E hoje eu vou receber aqui o professor Sérgio Tsuaka, um grande amigo meu, e a gente vai conversar um pouco sobre musicalização infantil. O objetivo dessa live aqui no Instagram é convidar amigos, convidar empreendedores, convidar pessoas que têm ideias inovadoras e a gente trazer um bate-papo aqui para poder agregar e trazer conteúdo de qualidade para todo mundo que tiver interessado em mudar de foco, né? Em de repente aí mudar a direção de suas vidas. A gente está se unindo aqui num grupo de pessoas empreendedoras que tem a visão para o futuro e não fica olhando para o passado, não fica olhando as coisas ruins. E com essa live aqui nós vamos trazer vários convidados ao longo do tempo. Eu vou convidar agora o professor Sérgio Tsuaka, ele já entrou aqui na live. Vamos ver. Fazer uma transmissão. O Sérgio vai entrar agora e a gente vai poder trocar essa ideia aqui para falar sobre musicalização infantil. Olha aí, ó. Boa noite, meu amigo. Esse é meu grande amigo Sérgio Tsuaka. Ele é líder e idealizador aí do projeto Saúde, Música, Alegria, um projeto que leva músicas nos hospitais, no qual também faço parte, e tá todo vapor aí. O Sérgio é uma inspiração para mim, inclusive, para começar também com esse projeto da live, né? Um projeto Aconteça, para a gente trazer aqui conteúdo relevante para toda a galera, né, Sérgio? E você já é professor, você é mestre, né? Você dá aula em faculdade, universidade, e desenvolveu um método muito eficaz para musicalização infantil. Inclusive, o seu filho Ludovic, ele toca vários instrumentos. O Pedro, meu filho, ele tem 3 anos e a gente estava vendo uma live um dia desses aí do Ludovic, e o Ludovic lá no teclado, aí eu falei para ele: filho, o Ludovic toca vários instrumentos. Aí ele falou para mim: eu também vou fazer igual o Ludovic, vou tocar vários instrumentos. E fala Show, pra gente show. aí, Sérgio, um pouco sobre esse seu, inclusive virou até um e-book, né? Sobre musicalização infantil, que é algo que você vem desenvolvendo já faz algum tempo. Inclusive o seu filho, Ludovic, é o seu maior caso de sucesso, né? Caso de sucesso, isso é bom. Olá, gente, boa noite. Thiago, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de poder participar. Ser o primeiro, né, a entrar no Aconteça, esse quadro que já é um sucesso, sem dúvida alguma. E parabéns pelo quadro, parabéns pelo empreendedorismo, parabéns pela inspiração e pela ajuda que você tem me dado. Para quem vai assistir essa live depois, quem vai assistir agora, quem está ao vivo agora, saiba que a gente faz muitas trocas, né? Uma parceria mesmo, nós crescemos juntos, a gente constrói, né? A parceria ela é construída. Eu sempre costumo falar, vamos construir parcerias e não muros, porque quando tem muros ninguém cresce, mas quando a gente se junta, trocando conhecimentos, trocando ideias, a gente consegue construir juntos e crescer. Como você já me apresentou, eu sou Sérgio Tsuaka e sou enfermeiro, mestre em ciências da saúde, já formado em bioquímica, assim, na África há muito tempo, em 2005, e sou idealizador e líder do projeto Saúde, Música, Alegria e Samea Kids, então um bocadinho de coisa aí para lá para cá, professor de francês, percussionista, Rapaz, compositor também. quero dar um joinha aí pro meu amigo, o Vinícius Teixeira, né? Ele foi aluno junto comigo aí na faculdade ali na Metrocamp, né? No curso de marketing. E o Vinícius está aí. Inclusive, eu vou querer entrevistar ele um dia aí. Vou até marcar com ele, viu, Vini? Ele é um grande empreendedor, ele tem uma loja de roupas, tem uma marca própria aí também de roupas, né? E vou trocar uma ideia com o Vini para a gente marcar aqui no Aconteça. Show, show, muito legal. E conforme a gente estava conversando, e
falando um pouquinho da parte musical, a música, eu gosto muito de música. Eu sempre falo, eu não sou professor de música, não sou professor de música. O que eu consigo dar como aula de música, eu consigo dar aula de percussão. Percussão eu consigo dar alguns toques para as pessoas, mas eu não estudei a metodologia, estratégias, né, de ensino da música para as crianças ou adultos, mas eu consigo dar alguns toques. Eu toco muito pouco violão, são algumas 4 notas só que eu toco no violão, mas com elas eu consegui escrever mais de 30 músicas, então já é alguma coisa. É a possibilidade matemática da música, né? Infinita. Exatamente. Com apenas 7 notas musicais dá para fazer milhares, né? E imagina com 4 eu consegui fazer 30 e algumas coisas músicas. E aí a questão do nosso tema, do papo de hoje, que é a musicalização infantil, a história começa lá atrás, um pouco bem antes. Quando eu era pequeno, eu curtia muito tocar. Gente, tocar mesmo. Eu tocava nas panelas de casa, eu tocava nas mesas, tocava. Visto que até hoje, quando não tenho bongô, percussão, eu cato que está na minha mão, violão, eu viro do lado, começo a tocar quando a gente está cantando. Acho que você já deve ter percebido isso, de vez em quando eu faço. E eu cresci assim, e tocava na igreja na África. Na África, e na maioria das igrejas que eu frequentei, não tinha outros instrumentos a não ser percussão, e talvez tinha xilofones, ou alguns outros instrumentos aí bem artesanais. Não era todo mundo que tinha instrumentos assim, bem modernos, né, para poder tocar. E aí eu comecei a tocar assim, participando de alguns grupos, tocando. Quando eu cresci, quando eu cheguei aqui no Brasil, conheci a minha esposa, e assim que a gente se conheceu, eu sempre comentava, quando tiver filhos, sempre gostei de criança, sempre, sempre, sempre. E eu sempre falei para ela, eu vou fazer com que a criançada participe da música. Sempre comentei, eu vou fazer com que eles entrem na música, que eles toquem, que eles façam. E aí, pouco antes, quando a minha esposa engravidou, assim, conversando com ela, a gente achou necessário fazer a leitura da Bíblia, né? Pegar a Bíblia, começar a ler do lado da barriga dela, para fazer uma interação com a criança, até porque o meio externo, ele influencia bastante também no processo de crescimento do feto. Isso é muito importante, influencia. Tem criança que nasce estressada porque o ambiente estava totalmente influenciado. Temos alguém que nos acompanha lá de Djibouti, da África do Oeste, viu? Então, isso, Djibouti, tem alguém, entrou agora, a minha sobrinha. Sois la bienvenue, Laetitia. Nous sommes là en train de parler en portugais, mais si tu as une question, tu peux mettre ta question en français, je vais te répondre, d'accord? Il n'y a pas moyen que je puisse traduire le tout, mais sois la bienvenue. Eu acho que vou ter que fazer um curso de francês com você, porque eu vou dormir pensando no que você falou aí. Eu falei para ela, seja muito bem-vinda nesta live. Eu não consigo traduzir tudo para você, mas se você tiver alguma pergunta ou dúvida, pode escrever aqui que eu respondo. Foi isso que eu disse. E aí, depois de uma aula que eu assisti, eu fazia na época que ela estava grávida, estava no último ano da faculdade de enfermagem, e eu assisti uma palestra, a minha ex-professora Cida Gamper comentou sobre o uso da música, né? Também no atendimento, no acolhimento às gestantes. E quando eu cheguei em casa, uma das primeiras coisas, eu lembrei, falei, poxa, isso é bacana. Aí eu comecei a pegar o violão, tinha um violão velho da minha sogra, e até hoje esse violão existe, violão de 30 e tantos anos, desafinado, porque eu não sabia afinar violão, isso é muito real. Peguei e começava a fazer uns barulhos na barriga. E aí eu ia fazendo. E quando o pequeno nasce, e foi muito doido, nasceu já há poucos dias, com 1 mês de idade, sentei o menino na percussão. Foi muito louco. Eu tenho essa foto, 1 mês assim, eu segurando ele na percussão. E coitado, estava assim, mas ali na percussão. E aí o negócio foi, aí eu continuava com o meu violão, tocando para lá para cá, tal. Na igreja eu participava do grupo do louvor, e sempre que eu fazia alguma coisa, ele estava ali do lado, e a iniciação foi desta forma. Até que, quando ele começou a crescer um pouco,
eu percebi que toda vez que eu ia tocar, ele ia junto, ele queria tirar a bagueta de mim para tocar, participar. E a gente comprou o primeiro tamborim dele. É um tamborimzinho pequenininho que a gente também guardou, porque a gente quer guardar isso como história, né, deles para mostrar. Tamborim com 2 baguetas que nós compramos na loja americana. E o menino pegava as baquetas, sentava no sofá, fazia esse barulho. Tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá. Isso foi assim, a partir dos 11, aí foi crescendo. Quando ele completou, aí na igreja, sempre que eu tocava, deixava ele também fazer um pouquinho de barulho. Completou 2 anos, no aniversário dele de 2 anos, nós fizemos uma surpresa, pedimos para minha sogra tirar ele de casa, ele foi passear com a sogra, nós compramos uma bateria. E a gente montou a bateria, ele entrou, mas ele ficou louco quando ele viu que a bateria era dele. Ele olhava assim, é minha, é sua. E sentou, cara, foi ali que começou tudo. E ele pegou, foi muito difícil no começo, mas já tinha um jeito, porque ele já estava no esquema ali. Com 2 anos e pouco, ele fez a primeira apresentação na igreja, onde fui eu, toquei violão, o Marujo Jonatas tocou baixo, e ele na bateria. E foi muito legal. Então, cara, até aqui foi mais ou menos assim que o negócio começou, e aí foi bateria, então imagina então os vizinhos, né? Barulho em casa, e aí foi. Depois disso, aí eu comecei a mostrar para ele alguns toques de violão. Então eu pegava o violão, comprei um violão de plástico para ele, mostrei alguns toques de violão, e aí ele cantava, tocava, cantava. E aí aprendeu alguns toques de violão. E aí foi, cara, aí foi bateria, depois do violão foi teclado, e depois do teclado, o que veio depois do teclado? Bateria, violão, teclado, ukulele, não, bateria, violão, teclado, ukulele, escaleta, e veio o baixo, enquanto tudo isso e tocando percussão, bongô, então é uma mistura. E aí depois a gente colocou ele na aula de teclado, depois ele foi na aula de baixo, hoje ele faz aula de violão e baixo. Então até aqui mais ou menos uma historinha aí de forma mais Eu vi, né? Eu sucinta. tenho acompanhado aí as lives dele, os vídeos que ele posta aí, ele já tem a própria live, né? Tem a própria live que E, ajuda. e ele, tipo, tá adiantado não só na música, mas também aí como um apresentador aí nas lives, né? Incentivando também aí várias crianças, trazendo um conteúdo bastante interessante, conteúdo que vai fazer a criançada aí se desenvolver, muito legal. E eu queria fazer uma pergunta também para você, Sérgio. Que dicas você pode deixar aí para as pessoas para desenvolver os seus filhos, né? Porque hoje, infelizmente, a maioria muitos pais, muitas mães acaba deixando o filho ali preso vendo televisão o dia inteiro, ou no YouTube, ou no Netflix, ou até mesmo na TV aberta, dá um celular para criança, às vezes criancinha de 2, 3 anos de idade, tá com o celular, fica o dia inteiro no celular e tal. Que dica você poderia dar para esses pais para que eles peguem e ocupem as crianças, principalmente com a musicalização infantil, né? Como que eles podem começar, como que eles podem proceder para incentivar as crianças e os filhos deles com relação à musicalização infantil? Obrigado, Thiago, pela pergunta. E antes de abordar, de dar essa resposta, eu só vou mencionar algumas coisas. Eu trabalho com a saúde mental. Muitas coisas que me ajudaram também parte um pouquinho do meu processo de cuidado dentro do ambiente hospitalar. Nós sabemos que hoje muitos adolescentes, alguns, não todos, mas grande parte, eles apresentam um comportamento de imediatismo. Aquele que quer para ontem, eu quero para agora. A gente pode ver que o número de pessoas ansiosas está cada vez maior, está cada vez aumentando. E esse número tende a aumentar cada vez mais. Por quê? Porque o nosso estilo de vida, ele proporciona isso. Né?
E porque a sua pergunta, eu começo a responder através disso, porque acho que você vai entender o que eu quero dizer. A partir do momento que, antigamente, nós brincávamos na rua, a gente brincávamos de esconde-esconde, a gente brincávamos de bola, a gente brincávamos disso, daquilo, pipa. Hoje em dia, a gente está mais em casa. Isso é literalmente em casa e a brincadeira é no celular, no computador e todo mundo focado. E a gente sabe que nós mesmos adultos, quando nós usamos o aparelho celular ou qualquer outro eletrônico, ele gera na gente um determinado nível de ansiedade. Porque às vezes você está ali sentado, você quer ver aquela mensagem que aquela pessoa mandou. Deixa eu ver o que essa pessoa postou, deixa eu ver o que essa pessoa mandou. Porque gera um pouquinho, será que a minha esposa respondeu já? Aí você fica naquela vontade de ver. Muita gente passa por essa situação. Imagina então uma criança, né, que tem a tela é atrativa, ela atrai. E o que acontece? A gente tem dois caminhos. Ou você cede para o lado eletrônico, ou você tira o lado eletrônico da sua vida e você se coloca à disposição para cuidar do seu filho. São esses dois caminhos. Então, a musicalização infantil, para mim, para a nossa casa, nos ajudou bastante. Eu digo aqui, meu filho tem 8 anos, vai fazer 9, a minha filha tem 6, vai fazer 7 no ano que vem. Eles não têm aparelho celular. Não tem. Os dois não têm acesso. Ah, mas como que eles se viram? Brincam? Brinca com cachorra, com a cachorrinha, brinca de escrever música. Meu filho, nessa brincadeira, escreveu 16 músicas, cara. Ele já tem 16 músicas. Verdade. E todas as músicas, quem está assistindo a live ou vai assistir depois, só entrar lá, Ludovic Tisuaka, no YouTube dele, tem todas as suas músicas lá. Já tem música no Spotify. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Só que para poder conseguir estimular isso, você tem que tirar alguma coisa da sua vida. Você tem que tirar. Você tem que se livrar de algo para poder fazer. Porque não é fácil. Você precisa estar mais presente. Quando eu digo, não quero dizer que quem dá celular não está presente. Mas é que quando você entrega, por exemplo, um instrumento, um aparelho, como um celular, querendo ou não, ele também tem uma ocupação. Ok? Ele tem uma ocupação dele ali. E quando ele tem a ocupação dele, você fica também na sua ocupação. Então, ele não consome a sua energia. A gente sabe que filho consome energia. Isso é verdade. Então, o filho, ele quer você de perto. Lembrando, a criança imita o adulto que mais gosta. Se o adulto fica o tempo inteiro no celular, a criança também vai ficar o tempo todo no celular. Então, por exemplo, na minha casa, estou dando meu exemplo, sempre que eu posso, eu sento com os dois, a gente faz música. Isso é um ritual nosso. É muito doido, mas é um ritual nosso. Graças a Deus, hoje, a minha filha já consegue arranhar no violão. Já consegue tirar som do teclado. Mas por quê? Porque o irmão já está passando para ele. Então, o trabalho que foi de investir no irmão mais velho, e ela já está... Hoje já está tocando 3, 4 músicas no violão, já toca uma música ou 2 no baixo, já toca 3, 4 músicas no teclado, já senta em cima do carro e faz o barulho. Então, nós conseguimos promover isso para que eles pudessem se ocupar com essa atividade. Às vezes, porque você perguntou em relação a como que os pais podem. É um pouco difícil, porque às vezes tem um pai que está assistindo aqui, ou já assistiu, ou vai assistir depois, que já entregou o celular para a criança. Como tirar? Gente, já vou falando, o processo de retirada dele já é um pouco mais difícil. Então, você tem que ir aos poucos, porque realmente é doloroso para a criança, porque ela já está acostumada com aquele aparelho. Então, você tem que proporcionar outras estratégias para que a criança se acostume, possa entrar, se envolver com outras habilidades, outras competências, assim você pode retirar o aparelho. Mesmo quando a gente lê coisas escritas por psicólogos, você vê os profissionais que atuam diretamente com o cuidado da criança e do adolescente, eles estimulam, eles orientam isso. Quando você já fornecer, então você tem que ter um equilíbrio na questão da retirada. Porque ele já se acostumou com aquele aparelho, então ele já faz parte da vida dele. Outra coisa que eu, por exemplo, agora, depois eu vou falar um pouquinho do e-book. O que nós temos?
quando eu estimulo a criança numa determinada atividade, numa determinada prática, eu acho que a Verônica que entrou é a Verônica do Rio de Janeiro, também, grande amiga, esposa do Washington, são meus amigos lá do Rio que está assistindo. O filho da Verônica, ele é lutador, ele pratica artes, o esporte, acho que judô, se eu não me engano. Ele foi campeão há pouco tempo. Então, o que nós podemos auxiliar hoje ou dar como dicas? Promova a criança num determinado esporte, estimule a entrada da criança no teatro. O que falta é a ocupação para as crianças. Porque quando tem ocupação, você vê que nem tem tempo para poder ter acesso. Porque a criança se ocupa com outras coisas. Aqui nem eu trouxe o exemplo. O Ludovico em casa, cara, de verdade. Por exemplo, ontem eu cheguei em casa, papai, acabei de fazer uma música junto com a Naomi. Eles estavam tocando. Então, quando você estimula determinadas atividades, eles acabam seguindo este caminho. Então, o conselho que eu daria para os pais que têm vontade de estimular seus filhos na prática musical, primeira das coisas, você tem que ter tempo para poder estimular a prática musical. Porque muitas vezes a gente vê, quando a criança faz futebol, o pai acompanha. Porque fica lá na arquibancada torcendo. Quando a criança faz música, o pai compra o instrumento e entrega. Vai lá, vai aprender. O pai não acompanha, a mãe não acompanha. Esse é o grande problema. Então, por quê? Simplesmente toma, vá, aprenda. Mas futebol é diferente. O pai fica na arquibancada porque ele tem que acompanhar, a mãe acompanha junto. Você vai ver determinadas práticas, os pais estão juntos. Mas na música, por que nós temos um baixo acesso, um nível de acesso menor, por exemplo, na música? Porque a maioria, inclusive de crianças que fazem música em casa, de conversas que eu tenho com alguns professores, eles relatam isso. Não tem um acompanhamento. O que falta é o acompanhamento. Já quando você acompanha, a criança se sente ali envolvida. Tá? Eu vou trazer um exemplo aqui. Quando meu filho faz música, às vezes a gente está lá todo mundo na sala, ele faz o baixo, o professor dele entra assim, nossa, hoje tem a família toda aí na aula, né? Mas é legal, e aí ele percebe. Aí o que eu faço às vezes? Para estimular ele mais? Cara, me ensina o que você aprendeu hoje. Hoje eu consigo arranhar um pouquinho de baixo, até ousei postar uns vídeos aí no meu Facebook, no Instagram, eu não sabia nada de baixo, mas é porque eu quero que ele perceba que eu estou junto a ele. Nós estamos juntos, então vamos aprender junto. Esse é um dos primeiros pontos. Você quer estimular qualquer prática, esteja junto. Que nem eu vi um post, troque o presente pela presença. Então, cara, quando você troca o presente pela presença, o negócio anda em qualquer esfera da nossa vida. Porque assim, quando você é presente, o presente que você vai dar não vai ter o mesmo valor que a sua presença. E na mesma coisa. Em toda esfera. Em toda esfera. Se você. Você comentou aí, né? Troca o presente pela presença. E a gente que, assim, nós que temos o nosso lado espiritual também, com Deus e tal. Essa também é uma frase muito forte, cara. Porque muita gente quer presente de Deus. Muita gente quer somente o que ele pode oferecer. Mas se você trocar o presente pela presença, rapaz, todo presente que você ficava pedindo acaba acontecendo de maneira natural. Porque a presença não tem nada que substitui. Tem até uma passagem na Bíblia de quando a arca, Davi carregou a arca ficou na casa de uma pessoa, esqueci o nome. A arca, a arca da aliança, ela representava a presença de Deus. E quando a arca estava na casa dessa pessoa, a vida dela prosperou de maneira sobrenatural, em todas as áreas. Então eu vou inclusive, terminando essa live, eu vou até postar essa frase. Presente pela presença. Fenomenal. Fenomenal, cara, porque assim, por isso que eu falo. Quando você é presente, quando você está presente, quando você se faz presente, o crescimento. Ultimamente eu andava postando coisas fazer junto. O fazer junto, ele faz todo mundo crescer. Porque isso é estar presente. O estar presente, porque, cara, a vida passa muito rápido.
a vida passa muito rápido. Como eu disse, eu trabalho com a saúde mental. Então, o imediatismo, muitos jovens, hoje eles se livram a outras práticas ruins, porque falta a presença. Falta a presença. E quando você lê o histórico de um jovem, por exemplo, que você interna dentro de uma unidade de saúde mental, você começa a levantar o histórico dele, quando ele conta a infância, gente, a infância é a base do adulto no futuro. Porque a gente constrói, a gente consegue orientar até um determinado momento, até um determinado lugar, e o resto ele continua sozinho. E se essa parte, como na atualidade, nós não estamos acompanhando da maneira que deveríamos acompanhar, podemos ter problemas sérios no futuro. É isso que eu acho. Eu acho assim, quando eu li isso, troque o presente pela presença, e é aquele momento que você para e começa a refletir, poxa, a minha presença ela é necessária sim, para que eu possa acompanhar, possa ver o desenvolvimento, possa ver o que eles estão fazendo, porque daqui a pouco, eu acredito, o que nós transmitimos para eles, eles vão repetir ou repercutir para os seus filhos lá no futuro, sem dúvida. Porque, uma das melhores, uma das datas que eu não esqueço, em novembro, só para você ter uma noção, quando eu falo não só da presença, mas do fazer junto. Pela primeira vez, eu fui com meu filho tocar na Unimed Campinas. Cara, você não tem noção da emoção. Porque todo pai ou mãe, quando ele tem um filho, ele sonha. A gente projeta coisas para essa criança. Todos nós. Certeza. Eu gostaria que ele pudesse seguir esse caminho. Por exemplo, você, se ele entrar nesse caminho do que eu faço hoje, seria muito legal. E ver ele pedir, pai, posso ir tocar com você no hospital? E eu liguei lá, perguntei, a moça falou, pode trazer. Fiquei muito feliz, porque de poder ser o exemplo para ele. Então, ele conseguiu ver, poxa, isso é legal, eu posso ir tocar. Claro, não foi nos corredores do hospital, foi só no refeitório, mas já foi algo grandioso para ele. Então, é isso que eu quero dizer. É que no momento a gente precisa, a forma que nós podemos estimular é ser o exemplo, estar presente, seu exemplo. Quem optar por envolver na prática musical, desenvolve uma estratégia musical dentro da sua casa, essa é a primeira coisa, e você se faça presente. Participe. Show. É um culto. Vá louvar a Deus junto com seu filho do lado. O que a gente tem visto hoje? O pai está louvando a Deus e o filho está sentado no celular, no culto. É muito comum. É muito comum. Não, a criança, antigamente a gente ia na igreja para sentar, para louvar junto com o pai. Na hora de oração, a gente orava junto. Nenhuma criança, na minha época, ia na igreja com brinquedo, porque não precisa levar, que a criança leve o brinquedo para a igreja. A criança não vai brincar na igreja, ela vai para ouvir a palavra, para crescer no caminho. Ensina a criança no caminho. O que eu faço, ele faz. Outro dia eu fui orar na minha terra, eu já comentei isso com você, quando a gente ora, a gente tira o boné. E eu estava de boné, eu tirei, meu filho tirou. 2 dias depois, a gente estava no projeto e a gente foi orar. Eu esqueci de tirar o boné. Meu filho cutucou, papai, você esqueceu de tirar o boné. Aquilo foi tão marcante para mim, porque eu falei, poxa, olha o exemplo. Então, o que eu faço, eles acompanham. Então, quem quer estimular a prática musical na sua casa, a dica é essa. Não é difícil, é fácil, mas o processo em si requer a presença. Quer dizer, vamos fazer junto, vamos ouvir junto. Esse hino da harpa, o estilo musical que você gosta. Essa é a primeira dica. As demais dicas estão todas no meu e-book, que eu vou falar um pouquinho no final. Gente, tem coisas lindas, maravilhosas no e-book. E eu digo mais. Sérgio, eu sei que são 15, acho que são 15 passos, é isso? 15 passos para estimular a prática musical da criança na sua casa. Legal. E fala um pouco pra gente como que surgiu essa ideia de você fazer o e-book, esse conteúdo você já vinha desenvolvendo, eu sei que também você tem uma tese que você desenvolveu sobre o efeito da música, né, durante o processo ali de atendimento,
crianças em clínicas de odontologia, né? Eu sei que Exatamente. você já desenvolve há algum tempo essas pesquisas com músicas. E fala pra gente um pouco aí também de como surgiu essa ideia da questão do seu e-book. Legal. A ideia do e-book, Thiago, tem uma participação sua aí no meio, né, que eu vou ter que contar também daqui a pouco. É, então, voltando um pouquinho lá atrás, em 2017, eu resolvi ingressar no mestrado em Ciências da Saúde para poder me qualificar um pouco mais e conseguir aprender um pouco mais sobre música. Por que que eu fui estudar um pouquinho mais sobre música? Como eu idealizei um projeto de música em ambiente hospitalar, dentro da área da saúde, e o meu projeto futuro era também implementar o projeto infantil, porque já focando nos meus filhos também, para poder incentivá-los cada vez mais, e eu queria ter algo que eu pudesse mostrar que realmente eu apliquei a música nos cuidados aos pacientes e ela deu um resultado positivo. Eu não queria simplesmente falar, gente, idealizei um projeto, tá aí. Mas, Sérgio, tá, você idealizou um projeto, mas você tem uma comprovação científica daquilo que você fez. Hoje, graças a Deus, louvo a Deus por isso, eu consigo. Hoje de manhã eu coloquei o título do meu trabalho no Google, apareceu na BVS, Biblioteca Virtual da Saúde. Cara, fiquei muito feliz, que não é qualquer trabalho que entra na BVS, não qualquer trabalho que entra no Cielo. Alguns entram, mas aí eu consegui implementar a música dentro da área de odontologia. Então, a gente aplicou a música para poder reduzir a ansiedade durante o atendimento odontológico de crianças no consultório da PUC. E teve a efetividade da música no processo. Então, depois de ter esse resultado, inclusive um resultado que foi bem acolhido pela comunidade científica, eu fico muito feliz por isso, a ponto do Cielo solicitar uma entrevista, que inclusive está no YouTube do periódico, ele está publicado sim, na RGO, que é a Revista Gaúcha de Odontologia. Aí, juntamente a isso, as pessoas me perguntam, Sérgio, como que você estimula a prática musical na sua casa? Porque a gente vê que seu filho já começa a tocar e tudo. E pensando um pouco, falei, gente, se já tenho uma pesquisa, porque, já vou até avisando aqui, gente, quem for comprar o e-book, vocês vão ver que tem uma grande porção de pesquisa dentro desse material. Então, é um material muito bem feito. Tem a minha pesquisa aí no meio, tem outras pesquisas aí no meio. Então, vocês vão ver que eu trago um pouquinho os benefícios da música, onde a música ativa os dois lados do cérebro. Antigamente, acreditava-se que era só um lado, que seria só o lado direito, mas o lado esquerdo também. Porque o lado direito, ele entra a habilidade manual, mas o lado esquerdo tem a questão do raciocínio, da memória e linguagem também. Nós sabemos que a música ativa os dois lados. Eu tenho a habilidade manual e eu tenho também o raciocínio, a memória. Então, acreditam-se também que muitos músicos, grande parte, teriam dificuldade de desenvolver alguns problemas neurológicos no futuro. Então, por quê? Por estarem sempre com atividade, os neurônios em atividade o tempo todo. Por quê? Imagina, o Thiago toca bateria. Ele sabe que para tocar bateria eu uso as duas pernas e as duas mãos. A coordenação não é tão simples que eu tenho que ter o raciocínio do tempo e, ao mesmo tempo, tenho que acompanhar com a perna esquerda e eu tenho as duas mãos. E se, de repente, ele se precisar coçar, ele coça, ele volta a tocar. Então, imagina o conjunto de ações que ele está desenvolvendo. Hoje, você vê um músico que toca uma gaita ao mesmo tempo com violão, ele está tocando bumbo, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, ele está ativando várias partes do nosso cérebro. Então, aí, quando eu pensei em escrever o e-book, sentei com o meu mentor, o Thiago Levi, que está aqui na minha frente, foi num bate-papo, acho que foi mas acho que setembro, outubro. A gente sempre almoça junto nas quintas-feiras, sentamos. Eu falei, pô, Thiago, cara, estou pensando em desenvolver um livro, alguma coisa assim. E ele falou, você está na hora de você ter seu produto digital. Foi bem essa fala. Está na hora de você ter seu produto digital. Aí eu falei, sim, eu até tenho pensado nisso. Eu falei, cara, faz um e-book, faz alguma coisa assim, sabe?
Eu falei, tá bom, você me deu uma ideia. Terminamos o almoço, ele me deixou no hospital. No dia seguinte, eu mandei mensagem para ele. Thiago, já mandei o texto para a editora. Foi muito louco. E agora o Sérgio, ele é uma das pessoas que me incentiva com essa questão aí de fazer na hora, né? É uma dificuldade. A minha esposa, ela já é uma pessoa diferente, ela já pega e faz na hora. Mas assim, cara, é complicado, isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver tem que transformar isso em hábito, né? E inclusive eu protelei muito para fazer live, protelei muito para fazer o canal no YouTube que ainda não tá pronto, não liberei lá ainda. Esse vai ser o material que vai para lá, inclusive. E isso, inclusive, é papo para outra live, né? Sobre essa sua proatividade, sobre essa coisa que você tem, como que você lida e como que você desenvolve as suas coisas, né? Porque você é um cara que não tem tempo ruim, faz tudo para ontem, pega, a gente dá uma ideia aqui, amanhã você já, ó, tô fazendo. Sabe o lado ruim desse negócio, cara? A minha esposa, ela vai concordar aqui com certeza. Ela sabe exatamente quando não tô curtindo alguma coisa. Porque, cara, quando eu não curto algo, eu demoro um pouquinho para fazer, mas quando eu curto, é meio que vapt-vupt. E às vezes, como ela já me conhece, ela sabe, ela chega assim, você não tá muito animado pra tal coisa, né? Eu falei, tô, que com tal coisa você não demora. Tô. Então, ela, com tal coisa você não demora tanto para fazer. E ela tá rindo aí. Então, ela, geralmente ela vem. Mas assim, cara, eu tenho uma dificuldade de deixar as coisas para depois. Eu tenho uma dificuldade enorme. Na faculdade, Thiago, a gente tinha trabalhos do semestre. Eu fazia na primeira semana do curso. A minha esposa tá aí, eu falava para ela, eu tenho um trabalho para fazer. Cara, eu ficava final de semana, eu já fazia tudo, salvava no pendrive, nos e-mails, enquanto todo mundo ficava sofrendo lá depois para fazer, eu tava de boa. Só ia na informática, imprimia e entregava. Então, isso é algo que eu fui desenvolvendo e até hoje, por exemplo, a gente tem algumas coisas. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na live, mas tudo que eu vou postar amanhã, tanto no Instagram, no Facebook, já fiz. Então já está pronto. Já tenho as postagens prontas, eu tenho o vídeo pronto. E eu corro muito com a questão do tempo, porque eu acho assim, eu tenho que. Porque é ruim comigo mesmo. Pô, se eu deixo de cumprir aquilo, eu acho que eu estou deixando de realizar uma tarefa que eu mesmo. É algo pessoal. Você vê que eu tô melhorando, né? Você vê que eu tô aprendendo, você vê que eu tô começando. Tá indo, tá indo. Eu chego lá, chego lá. Você está muito bem, Thiago, está muito bem. E voltando um pouquinho na questão do e-book, para quem está assistindo e tem interesse mesmo de ler, gente, pode procurar, tá na Hotmart, você pode clicar no meu Instagram, tá? Tem a minha loja lá no meu Instagram, é só clicar ali no link, você pode acessar a minha loja, você pode acessar todos os meus produtos estão lá. E eu incentivo sim, eu estimulo, inclusive, não, mas eu não tenho criança em casa, idoso serve também. Eu não tenho criança, não tenho com quem submeter ou iniciar. Pode ser para você. Porque a grande dificuldade que muitas pessoas têm é ter uma rotina. E eu criei uma rotina. Gente, o e-book não vai te auxiliar somente na prática musical. Tem um segredo nesse e-book. O e-book vai auxiliar, inclusive, as pessoas que estão distantes a se reencontrarem. O e-book vai promover uma conexão entre pais e filhos. O e-book vai promover uma conexão entre esposa e esposo. O e-book vai promover uma conexão entre família. Então, eu não posso revelar toda a estrutura do e-book aqui, mas eu deixo essa curiosidade para você, porque realmente, quem for ler o e-book vai ver que tem algumas tarefas que devem ser feitas em conjunto. Tá? Gente, não tem coisa melhor que fazer as coisas em família. Não tem coisa melhor que fazer as coisas em família. O Thiago sabe muito bem. Em todas as atividades que eu desenvolvo, com projeto, a minha família está junto. Em todas as atividades. Um segredo: quando você desenvolve as suas atividades com a sua família, você ganha tempo. É verdade. Você ganha tempo. Então é por isso que às vezes eu consigo realizar determinadas coisas, porque eu faço junto.
Você ganha tempo. Quando você faz sozinho, você poderia estar junto, mas você não está junto, você está sozinho. Você perde tempo. Não é que você perde tempo. É legal, mas você não teria a mesma qualidade que se você estivesse junto. Porque realmente, junto, porque a gente tem pouco tempo para ficar junto. Gente, pensa comigo. Quem trabalha fora, fica 8 horas trabalhando fora. Em casa, a gente tem mais ou menos 4, 5 horas para estar junto assim. Porque o resto do tempo a gente dorme. Dorme e no dia seguinte acorda, a rotina é a mesma. E então, se você aproveita os tempos livres que vocês têm para fazer as coisas juntos, vocês têm mais qualidade, vocês têm mais conexões. Por que que na pandemia muitas famílias se desfizeram? Porque não estavam acostumadas a fazer as coisas juntos. A maioria foi esse o problema. Porque aí o pessoal tinha que ficar em casa, tinha que ficar, opa, com certeza, tem essa questão de juntar. Porque quando você acostuma, tem uma conexão maior, você aprende a se conhecer mais, vocês aprendem a conviver mais, as dificuldades vocês enfrentam um pouco mais juntos. Então, a dinâmica, na minha percepção, tá, gente? Não sou psicólogo, mas na minha percepção, a minha experiência, eu acredito que quando você faz junto, você tem mais tempo, você tem mais qualidade de tempo e de convivência junto. Vocês passam pelas mesmas coisas juntos, vocês conseguem enfrentar várias situações juntos e as coisas fluem. Um pouco diferente quando, por exemplo, determina... questão também da unidade, né? Porque tem uma diferença entre união e unidade. Tem muita família que é unida, mas elas não convivem e são separadas. Às vezes se comunicam pelo WhatsApp e tal, e não tem aquele tete a tete, né? Aquele contato e se vê ali algumas horas por dia e tal. Isso pode até ser uma família unida, mas a unidade, ela leva na mesma direção, né? Mesmo propósito. No caso, você desenvolvendo as coisas junto com sua família, vocês estão caminhando numa mesma direção e a probabilidade de sucesso e de êxito em tudo é muito maior, né? Infinitamente maior. Exatamente. Eu sempre costumo falar, sucesso não é ter dinheiro. Para mim, sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é você conseguir idealizar aquilo que você se propôs a fazer com qualidade, com eficiência. Isso para mim é sucesso. Porque eu acho assim, muitas pessoas pensam que sucesso é relativo. No meu conceito, na minha concepção, sucesso não é dinheiro. Sucesso é um casal bem-sucedido. Quando esse casal consegue caminhar junto na proposta de casal. Eles conseguem se entender, conseguem caminhar, conseguem ser exemplo para eles mesmos. Por incrível que pareça, Sérgio, por incrível que pareça, quando você tem essa unidade de você caminhar na mesma direção, o dinheiro, ele aparece, cara. Ele acontece de maneira... A prosperidade, ela se torna natural. Tem uma coisa até interessante, que as pessoas que são muito assim dinheiristas e correm atrás do dinheiro e o alvo dela é o dinheiro foge dela, entendeu? Quando você tem... seus olhos estão no alvo, né? Quando o seu alvo é ter qualidade de vida, quando o seu alvo viver bem com a sua família, ter essa unidade, aí o dinheiro ele acaba te seguindo, as coisas ela começa a acontecer de uma maneira assim bem interessante. Você consegue o dinheiro sem aquele esforço, sem aquela loucura de correr atrás do dinheiro. Exatamente, exatamente. E eu acho assim, é isso que talvez porque como a gente está falando de musicalização infantil, então eu não poderia deixar também de mencionar isso, a unidade, como você falou, porque isso vai auxiliar no processo para aquele pai que comprou um instrumento, não conseguir colocar o filho, não conseguir iniciar o filho. O meu e-book vai te ajudar. Isso é muito real. O meu e-book vai te ajudar. Você comprou um instrumento e o instrumento está parado, você não sabe por onde começar, como fazer, por onde começar, o e-book vai te ajudar. Fora isso, a gente tem outros detalhes, a gente tem outros processos que você tem que seguir. Gente, eu falo para você, inicie. O meu filho gosta de música, então, dica número 1, se faça presente. Participe da brincadeira com a criança. Essa é a dica que eu dou, tá? Dica número 1. Tô anotando aqui agora, tá? Isso aí, pode anotar. Pode anotar. Participe da brincadeirinha com a criança. Tem um vídeo que eu postei, não sei se eu postei no meu Instagram, acho que não, coloquei, tá no Instagram do meu filho, onde ele tinha 2 anos, eu com violão, ele com violão de plástico, ele cantando, eu tocando junto. Tem um outro vídeo,
A gente na mesa, isso aí, show de bola. Show de bola. A gente na mesa, eu cantando, ele tocando tamborim, com menos de 2 anos. Então, quando você se faz presente na brincadeira, seu filho que gosta de jogar bola, brinque com ele de bola. Se ele realmente ele tem ambição de ser ou tem jeito de desenvolver a prática de esporte, você vai ver que ele vai ter mais parceria na prática de esporte. A gente vai reduzir o uso da tecnologia através da nossa presença, através da nossa participação. Porque muitos hoje estão em busca assim, de redução da tecnologia. Os que querem. Agora, os que usam tecnologia como babá, não querem. Porque sabe que quando você tira a tecnologia, ele vai sugar a sua energia. Então, a minha dica seria, a gente tem que escolher, eu quero sim reduzir o uso da tecnologia, então você vai ter que encontrar outras estratégias que você vai ter que propor, estimular a leitura, estimular a prática de esporte, estimular a ginástica, estimular outras brincadeiras, contato com outras crianças, mesmo à distância, não sei, sei lá, de alguma forma, estimular pintura. Gente, tem tanta coisa que nós podemos estimular. Gente, eu já vi famílias que gostam de andar de bike. Eu acho tão bonito. Uma família, todo mundo andando de bike. É um estímulo. Não precisa ser o livro. Se você comprar o meu e-book, legal, bacana. Mas para incentivar qualquer prática na criança, a minha dica, gente, estou trazendo aqui a minha experiência, você tem que se fazer presente. Aí você vai ter o êxito, você vai ter sucesso. Não somente presente, mas você tem que ser o exemplo também, participar junto. Se é para pintar, pinta junto, pega lá a caneta, pinta junto, participe. Se é para cantar, cante. Eu canto muito mal, isso é muito real. Quando eu abro a boca para cantar, todo mundo começa a rir lá em casa. Mas eu canto, eu estimulo, eu participo. Eu acho que o exemplo, ele ajuda no processo de iniciação na prática musical ou em qualquer outra prática. Rapaz, que papo show de bola, incrível, Sérgio. Olha, é um conteúdo aí que valeu muito a pena mesmo. E eu vou, inclusive, compartilhar depois isso no Facebook lá. Vou deixar salvo a live aí. Vou colocar lá no YouTube, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir isso aí que você tem a dizer, rapaz. Incrível. E o seu e-book, eu não comprei ainda, mas eu vou comprar hoje. Porque você já vai entrar na minha mentoria. Então, Opa, você já vai para... Porque, isso eu esqueci de falar. Gente, quem comprar o e-book já tem uma mentoria ali. aí. Porque o que... Eu não passei tudo aqui. Porque ali na mentoria, a gente vai conversar. Então, lá tem vídeos que eu posto lá para o pessoal. Tentar agora passando um pouquinho mais dicas. Aí onde a pessoa, se tiver mais dúvida, entre em contato comigo. Eu tento ajudar um pouquinho, auxiliar. Como eu disse, eu estou usando a minha experiência dentro da pesquisa na prática musical e a minha experiência dentro de casa. Então, são duas coisas que eu consegui juntar para poder promover e implementar esse e-book. Então, vocês vão ter a minha experiência ali, o e-book, vocês vão ver ali, tem a minha característica, tem algo ali, vocês vão ver exatamente algumas coisas eu soltei aqui, mas quando você comprar, vocês vão ver que tem algumas dicas de ouro, cara. É muito bom. As pessoas que compraram já deram um retorno para nós, que estão gostando. E às vezes alguém deve estar se perguntando, eu preciso saber ou ser músico? Você não precisa ser músico para poder incentivar, estimular a prática musical. Você não precisa entender nada de música, até porque eu não entendo de música. Eu conheço muito pouco de música. Você só precisa ter uma estratégia. Então, lá no meu e-book, você tem uma estratégia ali de ouro. Então, você comprando o e-book, você vai se beneficiar com muitas dicas. Foi muito bem elaborado. E eu falo isso, quando você comprar, você vai concordar plenamente comigo. Show de bola. E fala pra gente aí, quais são as suas últimas considerações aí para as pessoas que estão assistindo e para as que vão assistir sobre o nosso papo de hoje aqui na nossa primeira live do Aconteça. Legal. Thiago, primeiro eu quero agradecer, te parabenizar pela sua proatividade, pelo seu trabalho. Já faz, acho que 4, 5 anos que a gente se conhece, acho que 5 anos. A gente tem trabalhado bastante junto.
E você tem me inspirado em várias coisas e tem me ajudado bastante, em muita coisa. Para quem não sabe, meus primeiros vídeos que eu comecei a lançar como professor Sérgio foi o Thiago que editou para mim, né? Tem esses vídeos que, inclusive, hoje eu estava vendo esses vídeos. Eu agradeço muito pela parceria que nós temos. E, como eu digo, se você tem algum amigo, tenham esse tempo de bater papo mesmo. Eu e o Thiago, a gente tem conversas muito sérias, conversas mesmo, assim, bate-papo mesmo de um aconselhando o outro, um dando dica para o outro, porque a nossa intenção é crescer. A gente quer crescer junto, né? A gente quer um ajudando o outro, que nem, por exemplo, aqui a gente está falando da prática musical, porque quando a gente se encontra, a gente fala disso, a gente fala de prática musical, a gente fala de música, ele escreve, ele me mostra a música, eu escrevo, mostro para ele, a gente já tem uma música escrita juntos, que a gente não produziu ainda. Então, é o nosso estilo de vida. A gente criou o nosso estilo para que nós tenhamos essa troca. Inclusive, almoçamos juntos nas quintas-feiras. É um momento muito legal, muito acolhedor. Eu agradeço. E quanto à prática musical, gente, ou prática de qualquer atividade, se faça presente. Se faça presente que o sucesso está na presença e não no presente. Não adianta comprar um curso caro se você não estiver presente. Você pode comprar um instrumento caríssimo, mas se você não acompanhar, vai ficar ali guardadinho. Eu acho que é isso que eu posso falar. E eu agradeço, porque vou ter que encerrar, senão a gente não vai conseguir salvar essa live. Legal. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Sérgio, pela participação aí, em conteúdo enriquecedor. E tamo junto aí. E, pessoal, essa é a primeira live do Aconteça. Vou determinar aí, provavelmente vai rolar aí, não sei se nas quintas-feiras ou nas quartas-feiras, eu vou ver exatamente o dia. E vamos sempre trazendo aí, pessoal, para trazer conteúdo e falar sobre empreendedorismo, sobre diversos assuntos. Beleza? Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Parabéns, Thiago. Parabéns mais uma vez. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Tchau.